Olá pessoal, então na aula de hoje nós vamos conversar sobre a partida estrela-triângulo, ok? Entender qual é os principais objetivos dessa partida, que é a redução da corrente de pico no funcionamento do motor. Entender um pouquinho da prática, como também dos circuitos lógicos de comando e o circuito de força. Então vamos detalhar aqui o que vamos ver na aula de hoje. Na partida estrela-triângulo, nós vamos discutir o princípio de funcionamento, passar pelos dispositivos e suas funcionalidades, mostrar o simulador, CAD-Simu, mostrar a nossa montagem laboratorial e também destacar os pontos de medições de tensão e corrente. Passando aqui para o simulador, CAD-Simu. Então, primeiro, analisando cada um dos dispositivos e comparando com o laboratório, com dispositivos reais. Então, olhando primeiro aqui para o circuito de comando, botoeira normalmente fechada, botoeira normalmente aberta. Nós temos um temporizador estrela-triângulo, bobina do temporizador e a chave. Nós vamos trabalhar com 3 contadores, aqui as bobinas K1, K2 e K3. Observando aqui o circuito de força, disjuntor motor. Novamente as 3 contatoras, chaves principais, K1, K2, K3 e o motor trifásico com os 6 terminais disponíveis. Comparando esses pontos com a montagem em laboratório, então nós temos as 3 contatoras, K1, K2, K3. E em cada uma das contatoras, as bobinas, chaves principais e os seus respectivos auxiliares. Vamos ter também aqui o temporizador estrela-triângulo, e aí destacando que eu possuo aqui 2 chaves temporizadas, uma para o fechamento em estrela, outra para o fechamento em triângulo, e a gente vai observar que de um ponto para outro, da uma ação de uma chave para a segunda, vai ter uma espécie de tempo morto que vai fornecer segurança ao circuito. Temos também aqui, colocamos lâmpadas de sinalização para mostrar a evolução de cada um desses contadores, K1, K2, K3, nosso disjuntor motor, e nós temos aqui o nosso motor com os 6 terminais disponíveis para a gente também discutir um pouquinho sobre isso. Logo aqui em cima são as botoeiras B0 e B1, nosso relé térmico, auxiliar e a chave de força, fusível e a alimentação da nossa bancada. Então, voltando para o circuito e a gente entender o seu princípio de funcionamento. Eu queria destacar alguns pontos antes de iniciar a simulação, que seria, olhando um pouquinho aqui para o circuito de comando, lógico, eu poderia colocar aqui uma opção entre manual e automático. Então, ou de forma manual acionar pelas botoeiras, ou de forma automática, eu inseri aqui um circuito mostrando um acionamento à distância, usando um CLP, por exemplo. Mas aí no modelo manual, formato manual, então nessa lógica destacar o quê? Novamente a bobina no temporizador, então ela vai entrar junto com o K1, e a função de K1 é fornecer a tensão da rede ao motor, nos terminais de entrada. E aí essa bobina temporizadora, ela vai mudar aqui o comando entre a partida estrela, responsável pela contactura K2, K2 é responsável, e a partida e a migração para a partida em delta, em triângulo, feita pela contactura K3. Nós vamos ter também aqui um intertravamento, a gente não pode permitir que K2 e K3 entrem ao mesmo tempo. Analisando aqui o circuito de força, e aí destacar alguns pontos. Então eu tenho um motor com 6 terminais disponíveis. Diferente do que a gente viu anteriormente, numa partida direta, onde eu poderia fazer um fechamento direto no motor, dele em estrela ou ele em delta, em triângulo. Nessa partida, esse fechamento é feito pelo circuito de força. Então a gente pode observar, a contactora K1 ela é responsável pela alimentação do motor, então ela entra já do início, e aí no fechamento inicial em estrela eu vou ter aqui a K2 fechando, então o jumper, a conexão dos terminais que a gente fazia antes direto no motor.
Depois que o motor parte, ele vence a inércia, ele vai sair do formato em estrela e vai entrar em triângulo. E aí deixa cá também um outro ponto, que aí, nessa parte de estrela e triângulo a gente vai passar um intervalo de tempo com a tensão na bobina inferior ao seu valor nominal, quer dizer, eu vou ter uma redução de torque, mas aí o objetivo é, diminuindo a tensão na bobina, eu vou ter uma diminuição daquela corrente de pico. Então é um momento transitório para, vencida a inércia, eu vou entrar com o motor no seu formato, no seu regime nominal, com uma tensão nominal na bobina. E a contatura que é responsável por isso é justamente a K3. Então a K2 sai, entra a K3 e o motor vai estar fechado em estrela. Olhando aqui no simulador, então a gente vai observar aqui, fechando aqui os disjuntores do circuito de comando, do circuito de força. Então eu vou entrar aqui com a botoeira B1 e a gente vai observar justamente isso. O acionamento inicial da bobina junto com de K1, junto com a bobina do temporizador e da bobina K2. E o motor vai partir em estrela. Na sequência, o temporizador vai mudar o posicionamento dessa chave e ele entra em delta. Então, observando agora no simulador, apertando em B1, botou em estrela, botou em delta. Então, essa é a transição, vencida a inércia do motor. Então, eu vou ter aí uma redução da corrente de partida. Bem, agora a gente vai entender o funcionamento da estrela de triângulo, realizando as medições aqui na bancada, tanto de tensão como de corrente, justamente para a gente entender qual é a característica do porquê dessa partida. Analisar no nível na medição de tensão, que a tensão não vai de forma direta de 0 a 220, e perceber também em relação à corrente, que ela vai ter uma dupla partida. Eu vou ter um primeiro momento de partida, com a tensão menor, e depois eu entro na tensão nominal, diferente justamente da partida direta. Então, analisando aqui essa lógica, essa medição de tensão, destacar que, como ele parte em estrela, então está aqui as bobinas em estrela, no momento da partida, a tensão de linha ela não vai ser aplicada diretamente na fase do motor. Então, vai chegar na fase do motor, tensão de linha dividido por raiz de 3. Isso vai representar cerca de 58% da tensão de linha. Então, o motor vai partir com esse nível de tensão menor na bobina. Então, eu vou ter um pico de corrente menor. E aí, na sequência, o motor, a configuração do circuito de força, vai fazer com que o fechamento vá para triângulo. E aí, nesse momento, a tensão de linha ela vai de forma plena para a bobina do motor. Então agora a gente vai observar esse fator na medição de tensão e corrente. Então, observe, tanto a medição de tensão, ela vai partir de 0, vai para um estágio mais ou menos de 127, para depois chegar em 220, que é a tensão de linha que a gente está aplicando no circuito. E aí a gente vai observar também a corrente, 2 picos, até a corrente C estabilizar. Então, partindo do motor, então a gente pode observar a medição chegando a 127 e na sequência 220, então a gente criou um estágio de tensão. Consequentemente, como a tensão é menor, a corrente de partida foi menor. Então, esse momento de transição ela serve justamente para permitir que a primeira partida, a corrente, ela se estabilize, e aí nesse momento a gente entra com a ligação em delta, né, em triângulo. E aí esse tempo depende da característica do motor, da carga que está acoplado ao eixo. Então esse é o objetivo da partida estrela-triângulo.